Deixa eu trazer uma orientação boa para você aqui sobre 4 acontecimentos importantíssimos que se deu na humanidade. 4 acontecimentos importantíssimos que se deu na humanidade. Aliás, falta se dar um glorioso. Já se revelou, se manifestou já 3. 3 acontecimentos, falta um. Vamos lá. Que acontecimentos foram esses? Primeiro, a vinda de Jesus. Segundo, a morte de Cristo. Terceiro, a ressurreição de Cristo. Quarto, a vinda de Jesus. Esse terceiro, a ressurreição e a subida aos céus. O quarto acontecimento glorioso que falta ainda acontecer. Esses 3 já aconteceu. O quarto, que é a vinda de Jesus, esse é o ápice da fé da igreja. Esse é o grande acontecimento que a igreja está com a esperança nele, que traz o dia para livrar a igreja dessa noite neste mundo de trevas. Que sela a grande vitória, o ápice da vitória de Cristo para o seu povo. O quarto acontecimento que falta ser manifesto é a vinda de Jesus. O primeiro já aconteceu, ele veio como homem. O segundo, ele morreu. O terceiro, ele ressuscitou. E o quarto é a vinda dele que estamos aguardando. Vamos lá. Primeiro acontecimento. Por que se deu a vinda de Jesus? Porque não tinha entre os homens quem pudesse cumprir a exigência de Deus para justificar o homem pecador. Nem a si mesmo. Pois a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estavam da glória de Deus. E a palavra de Deus lá em Jó 14:4 vai dizer que Jó 14:4 vai dizer que como tirará o impuro, o puro no meio do imundo, né? Como alguém vai tirar um puro no meio do imundo? Isso fala da imundícia, do pecado que contaminou a vida do homem para com Deus, afastando ele, condenando ele a uma sentença. E agora, quem pode tirar o homem dessa situação? Ninguém. Jó 14:4. Ninguém pode tirar o homem dessa situação. Entre os homens, todos se fizeram inúteis. Todos se desviaram de Deus. Todos perderam o entendimento de Deus. Isso é o que diz lá em Salmos 14, do 1 ao 3. Dá uma lidinha lá. E agora, como era que o homem ia poder ser livre da situação que ele se encontra? A Bíblia vai mostrar que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, agora todos estão condenados. Não tem um que seja impuro e isento de pecado que possa justificar o outro. Então todos estão sem saída. Como o homem que pecou contra Deus, é o próprio homem que tinha que se justificar, não é o anjo que vai justificar a humanidade. Não era Deus em espírito que ia justificar a humanidade. Não é nenhuma outra coisa. Cada um dará conta de si a Deus. O homem pecou, o homem tem que se reconciliar, o homem que vai pagar a culpa do pecado. Como? Então, se ele não tem como ser livre do pecado, então o que resta para o homem é a condenação sem mais esperança. Então é aí que entra o plano de salvação de Deus, enviando Jesus Cristo à terra, tomando a forma humana. Sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, do 6 em diante. Sendo ele Deus, tomou a forma humana. O verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. E por que isso? Porque a promessa de Deus, quando o homem caiu lá no Éden, pode dar uma lidinha lá em Gênesis capítulo 3, Deus fez uma promessa a Satanás, que derrubou a humanidade, que foi o tentador que fez o homem cair e se perder da presença de Deus. Deus fez uma promessa que através do próprio homem destruiria o poder de Satanás e estabeleceria um meio para o homem ser novamente restaurado com ele, através de Jesus, da semente da mulher, né? Vai nascer um que Satanás iria ferir o calcanhar, mas ele iria esmagar, pisar na cabeça da serpente. Isso fala de aniquilar o poder, a ação.
Então, na vida daqueles que creem em Jesus, preste atenção. Então Jesus vem com essa finalidade, para cumprir o propósito do plano de salvação de Deus para a humanidade. O homem estava perdido. Deus é que traz a esperança. A esperança é Jesus. Jesus vem. Agora, como era que Jesus ia resolver o problema do pecado da humanidade? Pagando esse pecado. Como era que ele pagava? Através da sua vida. É aí que entra a importância de Cristo morrer, para que esta dívida fosse paga. E através da morte de Cristo, possamos ter um meio agora de ser justificado da nossa culpa, ser livre da condenação, tornar-se inocente e receber a remissão, que é a absolvição dessa sentença que Deus estabeleceu por causa do pecado do homem. Através de Jesus, nós somos agora justificados. Jesus morre, pois a palavra de Deus vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Mundo aqui fala da humanidade, todo ser humano. Agora, o indivíduo tem que crer nele, não é? Ele é o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Olha, sabe por quê? Porque faz uma menção ao sistema sacrificial da velha aliança, que o homem precisava oferecer um animal para a expiação do seu pecado, dentro de uma coisa temporal que Deus estabeleceu até manifestar o plano de salvação dele. E lá no Velho Testamento era pedido um cordeiro, um animal oferecido para justificar o homem, pelo sangue do animal, a vida. O sangue fala de vida, que era oferecida no lugar do pecador. Só que esse ritual era preciso ser feito constantemente. E agora Deus vai mostrar que ele enviou esse cordeiro, que ele enviou essa oferta em favor do homem. Era o homem que tinha que oferecer. Agora não. Deus enviou o Cordeiro que tira o meu, o teu, o pecado de todo ser humano, que crer nesse ato glorioso de amor de Deus. João 3,16. Deus enviou o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Então eu não preciso mais me preocupar e viver num engano que eu posso fazer alguma coisa para me justificar diante de Deus. Eu preciso crer no sacrifício de Cristo, a obra redentora de Cristo, o amor de Deus que operou para me salvar, esta tão grande e maravilhosa obra através da vida de Jesus e da morte dele. Foi preciso ele vir, porque não tinha nenhum outro meio que pudesse ser usado para tirar o homem da condenação. Depois que ele veio, foi preciso morrer para ser esse cordeiro vivo, esta vida dada pela vida de todos os pecadores, e foi preciso ele ressuscitar. Se ele viesse, morresse e não ressuscitasse, de que adiantaria crer em Jesus Cristo? Porque ele demonstrou que não venceu a morte. A ressurreição de Jesus é o sinal da vitória, o ápice da vitória para a obra redentora ser validada na vida do pecador. A ressurreição de Jesus Cristo, ela nos garante esta vitória, porque Jesus venceu a morte. Através da sua morte e ressurreição, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, é o brado de vitória, é a certeza, é a manifestação da vitória que Cristo nos deu perante a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E o apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. É vã morrer, crer, aliás, em alguém que morreu. Nossa fé não pode estar em morto, tem que estar em vivo. E é por isso que nossa fé não é vã, porque nós cremos em Cristo. Então nossa fé seria vã se a gente tivesse crendo em um Deus morto. Por isso que a Bíblia diz que nosso Deus é vivo. Porque as pessoas creem nos homens que morreram e não ressuscitaram. É em vão as pessoas que creem em Paulo, Maria, Pedro. Foram homens mortais, morreram, não ressuscitaram. Jesus é Deus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, dando prova de que ele tem o poder sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Então a importância da ressurreição de Cristo é para que esse poder fosse provado e comprovado da sua vitória sobre a morte. E o quarto acontecimento mais importante
é a vinda de Jesus, pois nós cremos que ele veio para nos dar a esperança de perdão de pecado. Ele foi oferecido para esse perdão de pecado. Ele morreu, ressuscitou, mostrando que ele conseguiu efetuar o propósito de Deus, porque na morte de Jesus ele vai dizer: Pai, está consumado. Foi consumado o que Deus pedia para o homem ter a oportunidade de voltar a ele. A consumação da obra redentora de Cristo foi o caminho que Deus abriu para o homem chegar a ele. A partir da consumação do sacrifício de Cristo, foi aberto um novo e vivo caminho para que pudéssemos agora chegar a Deus justificados, sem receber a condenação, mas receber a promessa de vida eterna. É o meio que Deus deu ao homem para o homem chegar a ele de novo, pelo amor de Deus, não pelo merecimento. E a vinda de Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi ao céu, estamos aguardando. Todo aquele que vive e crê em Cristo, com a fé em Jesus, tem essa esperança. A vinda dele é a consumação da fé. Jesus, ele é o princípio e o fim. Olhando para Jesus, o autor, a nossa fé foi fundada, alicerçada, principiada em Jesus. Ele é o consumador, o autor e consumador da fé. A nossa fé vai ser consumada nele. A consumação fala do fim. Deu para entender? A consumação fala do fim. E esse fim vai se dar quando Jesus voltar. E diz a palavra de Deus que os que morreram crendo nesta promessa, nesta vinda, e ele não veio, mas a sua alma está em descanso. Os seus espíritos vão voltar e receber um corpo que vai ressuscitar glorificado. E nós que estamos vivos vamos ser transformados. Não vamos ao encontro do Senhor nesse corpo. Vamos ser arrebatados, mas quando este corpo for transformado, a gente vai ao encontro do Senhor. Isso vai ser num abrir e fechar de olhos. E o grande ápice da vitória daqueles que creem em Cristo, que creram em todo o plano de salvação de Deus, que aceitaram o amor de Deus em Cristo Jesus, esses que perseveram e guardam e confiam e acreditam, vão triunfar, vão prevalecer, vão desfrutar desta grande vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria fala da vinda de Jesus. O choro fala da vida de aflição neste mundo. Suportai a leve e momentânea tribulação. No mundo tereis aflições. Enquanto aqui está, vamos ter aflição. Vamos passar tribulação, porque aqui estamos no mundo ainda. Mas o sol, a alegria vai raiar para nós quando Jesus voltar, irmãos. Então, o quarto evento glorioso, que é o ápice da esperança para a vitória da igreja, é a vinda de Jesus, amém? Então nós falamos um pouco aqui sobre 4 acontecimentos importantes para a gente entender. A vinda de Cristo, a vinda dele como homem, a morte dele, a ressurreição dele, depois ele é assunto aos céus, e a sua vinda, não mais como homem para tirar pecado, a sua vinda para levar os que creram nele, que foram justificados e tiveram a remissão do pecado pela fé nele. Essa é a vinda que ele vem buscar. Não mais para nos livrar de pecado, mas para nos levar, os que já estão purificados, justificados do pecado, vivendo em Cristo com a confiança, fé e esperança, aguardando esse momento, amém? Então aguarda aí, irmão. O quarto acontecimento vai acontecer. Os 3 já aconteceram. A vinda dele como homem para morrer, a morte dele para ser a consumação do meio que Deus vai dar ao homem a esperança do perdão, a ressurreição dele garantindo a vitória sobre a morte, o pecado e o inferno. Ele subiu aos céus e nós precisamos aguardar, perseverando com fé, não desanimando, o quarto evento, o quarto acontecimento, que é o ápice da glória da igreja, que é a vinda de Jesus, não para esse mundo, mas para levar a igreja para si, amém? Então fica na paz, evangelista Wellington Ramos. Compromisso sempre em pregar, instruir, orientar e ensinar a verdade que liberta, que nos dá esperança, alegria e edificação da vida com Deus e da fé.